Porque o que nós temos aqui é uma investigação de uma briga interna do bolsonarismo, caso vocês não tenham visto. Foi lançado hoje, né, como pré-candidato a presidente do bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro. E aí nós fomos falar com interlocutores daquele universo para entender por que essa movimentação e por que essa movimentação agora, tá? E o que isso representa no jogo para 2026? Porque é o seguinte, o Lula é um senil como o Biden. Ficou bonito assim. Eu gostei. Deixa eu ver. Eu gostei. Desliga de novo. Gostei. Tá mais intimista. Ficou melhor mesmo. Tá, eu gostei. Deixa assim. Não mexe. Tá bonito. Vamos testar um programa assim? Ô Tovitz, bora, vamos testar assim um programa. Eu gostei, tá? Tá bonito. Vocês não acharam melhor a luz assim, ó? Ó, aumenta a luz, só pra galera ver, ó. Como tava, agora como a gente quer. Eu gostei, tá? Nossa, ficou bom demais. Tá? Ficou bom demais. Pelo amor de Deus, tô até mais bronzeado. Pelo amor de Deus. Então, voltando, tá? No meu momento é anunciado Aécio Neves. Aécio Neves quer concorrer a presidente da República, o que torna tudo muito psicodélico. Com um Lula que tá senil, o Lula será o Biden das eleições de 2026. Ou, caso os petistas sejam espertos e acompanhem o que tá rolando nos Estados Unidos, eles lancem outro nome. O problema é que, em ambos os casos, o PT não fará o sucessor. Porque o que tá acontecendo, meu querido Pirajá, e para todos vocês que estão assistindo, é o seguinte, tá? Começou a corrida para 26 e o clima na oposição é: quem for o candidato contra o PT vai ganhar, porque esse governo do PT é irremediavelmente ruim, tá? E esta é a leitura que o Congresso Nacional faz. Temos um governo irremediavelmente ruim, tá? Temos uma briga sucessória na Câmara dos Deputados, que vai dizer muito sobre como vai funcionar uma articulação para levar o candidato de oposição ao Planalto de maneira, vamos dizer, praticamente sem concorrentes. Eu vou explicar o que eles querem fazer, tá? Então, tem uma previsão do que vai acontecer baseado nessa eleição para a presidência da Câmara, tá? E aí, temos questões que envolvem STF, que envolvem Bolsonaro, e que envolvem Bolsonaro não acreditar em ninguém, absolutamente ninguém, que ocupe sua posição como liderança da direita, tá? E aí, como não confia em ninguém, ele vai lançar quem? Um filho. Por quê? Porque o que aconteceu com o Marçal agora, galera, que ninguém se iluda, deixou os Bolsonaro, né, a família, de cabelo em pé. Especialmente o Carluxo, que tem pouco cabelo e aquela cabeçorra, né? Um verdadeiro filtro de barro na cabeça dele. O Carluxo viu assim, cara, chegou o Marçal botou o pé aqui no bolsonarismo e a galera simplesmente se entregou. Se entregaram, apaixonados. E o Carluxo falou, cara, não dá. A gente precisa ter um candidato já. E eu começo essa live com isso. Pablo Marçal motivou os Bolsonaro a ocuparem já a posição de candidato para 26, tá? Para que, sem nenhum vácuo, deixando claro quem é o sucessor ungido pela família, pelo menos de maneira, vamos dizer, fictícia, tá? Para que nenhum pleiteante surja querendo concorrer. É uma jogada da parte de Carluxo inteligente? Considero que sim, acho que vocês vão considerar também. Porque como é que fica o jogo? Algum bolsonarista ou algum pleiteante à posição de sucessor do Bolsonaro tem condições práticas de falar, não, veja só, o Flávio não é um bom candidato. Eles não podem, ele é filho do homem. Eles não têm condições de falar. Então, se pinta lá um Marçal, que quer ser candidato em 26. O Marçal vai pegar e vai falar, olha, eu quero ser candidato, não sei o quê, porque... Não, mas o candidato é o Flávio Bolsonaro. O sobrenome dele é Bolsonaro. Ele é filho do Jair. Você vai arrumar briga? Você quer estar arrumando briga com o pai. Não é igual com o Nunes. Porque eles já perceberam que tem um Nunes. Além do Nunes não ser um Bolsonaro, o Nunes faz o que ele quer, o Nunes é muito difícil de defender. Então, é mais fácil ter um cara deles. Ainda mais na verdadeira eleição que importa, que é de 26. Tá? Então, que situação muito louca. O Flávio está sendo colocado para ocupar a posição. Eu duvido que o Flávio será candidato à presidência da República em 2026. Duvido. O Flávio não será. Só que até lá ele ocupa o espaço. E ocupando este espaço, ele atrapalha o plano de uma série de figuras. A primeira a ter seu plano atrapalhado é o Tarcísio. Porque se há um candidato que tem uma posição robusta para vencer as eleições de 26, esse candidato é o Tarcísio. O Tarcísio tem baixa rejeição, tem alta aprovação, vem no governo do estado de São Paulo que está sendo bem tocado, ele vai para uma eleição tranquila e é um cara, que eu volto a colocar aqui,
ele conseguiria gerar no campo oposicionista uma espécie de um consenso ao redor dele. Ele traria desde certos nomes de centrão, que é importante ter esses caras aí numa coligação partidária, vamos dizer, sólida pra apoiar ele. Ele não tem problemas com tribunais superiores e vivemos num país muito estranho que esse tipo de coisa faz diferença. Ele, cara, circula bem de MBL a Novo da vida, fora o próprio bolsonarismo, que é o mainstream. Ou seja, ele é um cara que não teria rejeição pra construir uma candidatura. Só que todas essas forças, obviamente, põem medo na família Bolsonaro, porque se o Tarcísio entra e faz um bom governo, o Bolsonaro passa a ser, vamos dizer, escanteado ali, tá? Então o Bolsonaro precisa de duas coisas. Um é recuperar os direitos políticos, coisa que não acho que ele vai fazer, ou colocar alguém dele no lugar. Ele confia em pouca gente, e aí entra a figura de Flávio, tá? Que aí no desenho total que a gente tem aí, fica muito complicado, tá? E aqui eu volto a colocar pra vocês sem muito susto, fica muito complicado a gente perceber isso como algo bom pra oposição, porque a gente tá falando na construção de um nome pra derrotar o Lula, não com a premissa da competitividade, mas com a premissa da proteção dos interesses mais, vamos dizer, internos da família Bolsonaro, e em segundo lugar, na proteção dos interesses do Valdemar da Costa Neto. Porque aí entra uma outra coisa. O desenho que está sendo feito por uma candidatura da oposição, que pode ser, por exemplo, o Tarcísio, e aqui eu vou colocar minha opinião, tá? É um desenho que junta progressistas, União Brasil, republicanos, e pode ter o PL. Mas se você junta progressistas, União Brasil e republicanos, você soma a base de deputados dos três, tá falando aí de, assim, uma centena e meia de deputados, tá? É gente pra caramba, é voto pra caramba, tem governadores, tem muita, assim, é uma estrutura política muito grande, que consegue por si só eleger, por exemplo, um presidente da Câmara dos Deputados, que consegue atrair pra si um MDB no momento certo, tá? Esse trio quer lançar um candidato pra presidente, então eles ficam ali ensaiando os nomes, tipo, o Ciro Nogueira, que é do PP, falou outro dia que é candidato a presidente. É óbvio que o Ciro Nogueira não é candidato a nada. O Caiado falando, o União tá lançando pra presidente. O Caiado não vai ser candidato a presidente a nada. Obviamente que o nome que todo mundo vê é o Tarcísio. Seria esse triunvirato lançar o Tarcísio, tá? O Lira, que já tá bem de saco cheio do Lula, vê com bons olhos. Toda a política ali vê com bons olhos. Então o que a gente tem? Ora, com bons olhos, todos pensam num caminho comum, tá? Por que o Bolsonaro escolheria o Flávio e não a Michelle? Porque o Bolsonaro confia muito mais no filho. Gente, entendam uma coisa. A relação... O Bolsonaro é um cara... Vamos pegar a cabeça aí. O Bolsonaro tá na terceira esposa. Vamos combinar que confiar em mulher lá com ele não é exatamente uma constante. Com a primeira esposa, ela virou vereadora, ele lançou o Carluxo pra tirar ela. Com a segunda esposa, ela virou uma espécie de parceira política do Renan Bolsonaro e vive tendo entreveiro com ele. Faz sentido ele confiar na terceira? Não. Não faz. Agora, de acordo com o que nós temos de histórico dele, faz sentido ele confiar nos filhos. Primeiro que os filhos são continuidade dele. Segundo que os filhos são extremamente leais a ele, tá? E terceiro que os filhos carregam o nome dele. Então, o Bolsonaro apostar no filho, pra mim, é o caminho normal. Tudo que o Bolsonaro faz é condicionado à proteção do nome dele e do patrimônio dele e dos filhos dele. O Bolsonaro, ele precisa ser entendido como um líder clânico. Ele é um chefe de clã. O Bolsonaro, posso falar essa parte que eu mais respeito nele, tá? Uhum. Ele é como se fosse um homem da Idade do Bronze. Ele é um chefe de clã que cria relações de vassalagem com as pessoas ao redor dele e vínculos de vassalagem baseado na lealdade. Um Stark? Sim. É um Stark, ele é um Stark, é uma família. Cara, o Bolsonaro se comporta, o clã Bolsonaro se comporta como um clã. Cara, isso vai lá da Idade do Bronze. Ele poderia ser um indo-europeu na steppe. Estou aqui, ó. Estou aqui com minha família, aqui, ó. É isso. O Bolsonaro é um líder clânico, tá? E aí, como um líder clânico, o que importa é a linguagem sanguínea masculina dele, a confiança dele é nisso, as pessoas tratam ele, vamos dizer, como uma liderança dessa maneira, e eu vou te falar, é a parte mais interessante dele. É a parte mais interessante, é a que eu menos critico. Você fala, pô, mas você critica isso? Isso é pouco republicano. Gente, ninguém liga pra coisas republicanas, tá? Ninguém liga pra coisas republicanas. Então, na cabeça do brasileiro faz muito sentido. Um cara, o clã Bolsonaro. Às vezes a imprensa coloca o clã Bolsonaro de uma maneira negativa, mas na verdade as pessoas enxergam como positivo. Tá? É a família dele. As pessoas acreditam, cara, realmente sim. Pô, o Brasil foi uma monarquia até o final do século XIX. Né? Se a gente olhar direitinho, né, nós fomos colônia de outra monarquia.
Por 400 anos, vamos botar aí, vamos ser bem, vamos trabalhar com um resumão. Por 400 anos nós vivemos sob a égide de uma monarquia. E só 100 anos vivemos sob a égide de um regime republicano. E olha a merda que deu no regime republicano. Ficou mudando e caindo e quebrando e tal. Ninguém confia direito na tal da democracia brasileira. Então, tá muito vivo ainda nas pessoas a ideia do reizinho. Tanto que, assim, no Brasil, se o Pelé vai muito bem no esporte, ele é o quê do futebol? É o rei do É futebol. o rei do futebol. Roberto Carlos é o quê da música? É o rei. A Xuxa é o quê? A rainha. Rainha dos baixinhos. As pessoas têm essa coisa do rei, da rainha aqui muito forte. Assim, isso está presente. E isso está presente, inclusive, na lógica do Brasil, que é a lógica do patrimonialismo. Porque as monarquias são historicamente patrimonialistas. Há o vínculo tão forte da família real com o Estado, que o Estado, em certa medida, pertence à família real. E, na verdade, durante o mercantilismo, na fase do metalismo, o cofre da família real se confundia com o cofre público. Né? Então, o Estado e a família real se misturavam meio que integralmente. Senna é o rei de Mônaco. Sendo o rei de Mônaco, o rei da chuva também. Então, assim, a gente tem isso muito, muito forte. E o Bolsonaro, ele faz isso. Então, lançar o filho dele, por mais que o Flávio seja, vamos dizer, o filho com visual mais, né, meio boring, assim, dos três, ele também é, vamos dizer, o mais palatável pra política. É o mais político, né? E outra coisa... Talvez o menos ideológico. Disparado menos ideológico. Agora, sem graça por sem graça, o Tarcísio também não era o cara mais cheio dos salamaleques e se tornou governador de São Paulo. Então, olha que eles falam, pô... Tá tocando uma agenda ideológica de direita aqui. Com privatização. Sim. É um cara mais... Sim. Mais centrado aqui ali, mas, sabe, o Bolsonaro tem isso em perspectiva. Mas eu não acho que o Flávio será o candidato, tá? Porque eu acho que ele dispõe de muitas falhas, eu não acho que ele vence. Mas como todo mundo hoje acha que vence, até o Aécio acha que vence, porque a conta que todo mundo tá fazendo é a seguinte: ora, basta ter alguém que vá pro segundo turno contra o Lula ou contra o candidato do PT que vai vencer. E esse cálculo é meio certo, então todo mundo resolveu entrar na briga. Olha aí a notícia, ó. O plano A de Bolsonaro para a eleição de 26 para o Planalto. Declarado inelegível pelo TSE, o ex-presidente ainda acredita que poderá concorrer daqui a 2 anos, mas já escolheu seu filho 01 como eventual substituto, por Robson Bonin. Tá? Se Bolsonaro não puder disputar o Planalto em 26, ele ainda acredita, o plano A do capitão para substituí-lo é Flávio Bolsonaro. Em tempo, o ex-presidente foi declarado inelegível pelo TSE no ano passado, e o mandato de 8 anos do seu filho acaba no início de 27. É isso. É isso, a matéria, né? É assim, é que assim, essa informação, ela é meio conhecida. O Carluxo é um cara que joga esse jogo, ele joga favoravelmente esse jogo, porque o Carluxo quer e precisa desesperadamente de alguém ocupando a posição de pré-candidato a 26 pra não deixar que nenhum espertinho, vamos dizer, ocupe o espaço do pai dele. Então, o lance é o seguinte: essa notícia não é um furo idiota ou não é uma barrigada de um cara. Ele tá falando a real, tá? Ele tá falando bem a real. Outra coisa que acho que é importante a gente levantar aqui em cima dessa matéria. O Bolsonaro tem ou não tem esperanças de recuperar os direitos políticos? Eu vou trazer aqui informações de bastidores. O Bolsonaro nutre sérias e fortes esperanças de recuperar os direitos políticos dele. Mas ele não vai recuperar. A mesma fonte me disse. Eu não vou dar uma de Daniela Lima. Minhas fontes no STF. Caiu no zap aqui, ó. Não vou falar, não vou ficar aqui. Eu vou falar, eu tenho uma fonte bem boa. Bem boa. Bem boa. Não vou ficar aqui, né, jogando aqui, mas assim... Posso fazer um advogado do diabo? Manda. Faltam 2 anos, mais de 2 anos para as eleições de 26. Faltando 2 anos para as eleições de 22, todo mundo dava Lula como um morto. Não, Lula não vai ser candidato. Quanto tempo? 2 anos? Não. Lula já tava no jogo, cara. Tão logo soltaram o Lula já começa a aparecer bem em pesquisa. Nessa altura do campeonato, Lula já tava? Sim. Bom, então não sei. O Lula... Não, é que assim, nessa altura do campeonato agora a gente tá, na verdade, há 2 anos e meio. Sim. Né? 2 anos e meio, a gente tá falando em 2020, no meio da pandemia. Sim. Eu não lembro se tinha pesquisas nesse período da pandemia. Mas o Lula já estava elegível? Tava, o Lula se tornou... O Lula foi solto final de 19, e aí ele teve a outra votação que tornou elegível, eu não sei quando, mas não foi muito tempo depois. Podemos levantar depois, tá? Mas se quiser, o Drax pode levantar, pode ir atrás quando teve o julgamento disso.
Mas, assim, o Lula, cara, ele é um cara que partiria sempre dos seus 40%. Sim, não tinha o que fazer. E o Bolsonaro oscilou, né? No começo da pandemia ele tava muito mal, depois... Novembro de 19, estou inelegível? Não, ele saiu da cadeia. Tá, eu perguntei quando estou inelegível. O Lula, o Bolsonaro, ele recupera a popularidade dele quando ele lança o auxílio emergencial. E aí a coisa vai variando, mas depois que o Lula é lançado candidato, o Lula praticamente lidera todas as pesquisas. Ele mantém uma consistência na liderança das pesquisas aí. Galera, vamos dando like na live. Estamos com março de 21. 3 meses já. Março de 21, tá. Estamos falando aí de... não, se as eleições forem em 2020, daqui a 9 meses. Daqui a 9 meses. Onde nós temos, vamos dizer, um bom prenúncio do que vai poder acontecer agora nesse jogo. Como vai se comportar o PL nessas eleições e como será a eleição para a presidência da Câmara. Tá? Se o PL sai forte dessas eleições e o governo Lula permanece... Assim, a única constante que eu tenho é que o Lula não vai estar bem. O PL começa a olhar pro jogo da seguinte maneira. Ora, se eu ponho o meu candidato à presidência, vamos supor, que é o Flávio, tá? E ele ocupa esse espaço, e o Bolsonaro o endossa, nenhum outro candidato vai conseguir lançar. Um cara como o Tarcísio, que é muito leal ao Bolsonaro, não vai querer botar o nome dele na praça. Aí quem resta pra concorrer? Tipo um Pablo Marçal. O Zema vai ficar submisso. Você acha? Vai. O Zema sai... Num cenário desse, o Zema sairia candidato pra, fazer o papel de Felipe Dávila na última eleição, pra tentar puxar candidato a deputado pro Novo. Ou ele só sairia ao Senado. Ou seria o Senado aliado ao PL, que é o que eu acho que ele faria. Sim. Tá? E pra jogar ainda aquele jogo que os bolsonaristas querem de botar alguém no Senado pra pressionar o Xandão. Então, eu acho que esse cenário seria o cenário ideal pro Zema, tá? Porque ele não iria disputar contra o Flávio, porque a porrada cantaria. Igual o Marcel, que né, apareceu com o Pablo Marçal, tomou-lhe uma lambada, tiraram o nome dele do cartaz ali, né? Paulada canta ali do Carluxo, a galera tem que se adaptar. O Flávio, vamos dizer... Agora, outra pergunta. O Flávio candidato, você acha que não iria ter problemas com o STF? Eu acho que não. Porque veja, o STF ele comprou uma briga contra o bolsonarismo, brecou o pai pra deixar um filho assumir? Faz sentido? Porque eu acho que o STF não vai ter como ficar... olha só, o STF vai assistir uma coisa que vai rolar, que é uma mudança de ventos no Senado a partir de 2027, porque o Senado vai ser majoritariamente de direita para 27. E o STF vai fazer o quê? Ele vai se compor com o PT para ajudar o PT a fazer senador? Já parou pensar nesse cenário? Porque assim, ninguém vai ter tanto interesse quanto o bolsonarismo em fazer muitos senadores. Eles vão lançar os principais nomes deles pro Senado. O PT, vai lançar os dele e tal, o Centrão meio que vai ficar se compondo com o PL em todos os cenários, então o STF já vai saber que vai ter uma composição complicada no Senado. O STF sabe que o Xandão já cruzou as linhas que cruzou, e percebem, você já viu até a vibe do Fux, esse negócio da maconha que passou, os caras estão se passando demais, os caras estão cruzando muita linha. O STF também, até agora, não andou com aquela história de prisão do Bolsonaro, porque eu acho que eles vão recuar da prisão do Bolsonaro. Acho que essa história já vai ficar, né, essa história parece que tá envelhecendo já. Então, acho que o STF, eles meio que aceitam uma resposta de jogo com o Flávio Bolsonaro vencedor, até porque eles sabem que o Flávio seria da composição. O Flávio não estaria indo lá pra brigar com o STF nenhum. O Flávio poderia ser, se ganhasse, um presidente absolutamente... Do Centrão. Do Centrão. O Flávio seria um presidente para fazer negócios. Ele seria um presidente que faria negócio. O negócio dele seria o business e seria uma gestão média para ruim. Como são todas as últimas gestões que o Brasil teve. A gestão se um Flávio Bolsonaro ganha, seria uma gestão média para ruim. Chegaria lá, o que ele ia fazer? Ele ia fazer um governo que ia se compor com o Rueda do União Brasil, que inclusive foi sócio dele. Ambos tentaram montar o União Brasil, o Aliança. O que eu tô falando ninguém sabe, tá? Os dois estiveram juntos para tentar montar uma aliança. O Rueda também, tá? Então o Rueda, Flávio Bolsonaro estariam juntos. Seria aquela turma lá, o Ciro Nogueira,
A turma do Valdemar, por a óbvio. turma dos bons amigos, né? Tomar um vinho. Eles vão decidir, né? O que importa pra eles. Galera do mais 4 anos. Isso, mais 4 anos. Mais 4 anos. É isso. E essa galera não tem nenhum projeto de nada. Essa galera, o projeto delas, né, pra não ofendê-los, né? Vamos dizer que o projeto delas é de cunho pessoal, né? Então, de cunho muito pessoal, personalíssimo. E é isso. Seria mais um governo bosta. Então, eu sequer me preocupo com, esse cara pode fazer um grande governo, né? E aí, se estabelecer. Não vai fazer, vai ser um governo merda. E aí o STF não teria problema. Inclusive pro STF, a ideia de ter um Bolsonaro castrado, né? Mostra, olha só, o STF não é antidemocrático. Entendeu? O lance é o seguinte, é só se comportar. É só se comportar, ser bom menino, tá tudo bem ali. É isso que o STF quer. Só que fica um pouco aberto. Eu não diria que o Flávio ganharia essa eleição. Eu volto a falar, eu não acho que ele será candidato. Porque ele vai sofrer em pesquisas, tá? Eu não acho que seria um jogo muito óbvio, porque o PL teria, vamos dizer, um fechamento direto com União Brasil, com PP, com republicanos. Ora, esse trio não desistiria de ter um candidato. Eu não acho que desistiria. Ainda mais se o PL for o fominha da brincadeira. Segunda coisa, nomes que poderiam pintar. Tá, em 2026... há uma agremiação com essas cores aqui, apta a ter candidato a presidente. Essa agremiação, cara, muito possivelmente vai ter um candidato a presidente.